eu vou mostrar para os irmãos, afinal, qual foi o crime que essa irmã cometeu para ser o destaque da Escola Bíblica Dominical da Igreja Maranata do dia 22 de setembro de 2024. Agora, o que resta saber, né, que eu mexo com comércio, né? Resta saber se foi comprado tudo com nota fiscal, se vai ser medido com nota fiscal, né? Será que a Receita Estadual está sabendo que a Maranata agora está comprando material eletrônico para vender? Será que tá, gente? Será que tá tirando nota, bonitinho? E aí, ó, o pessoal da Receita Estadual, hein? Será que tá sabendo, hein? Tá sabendo disso? Salve a obra do GG, veja a sua IBD, para a sua salvação, passe o link, meu irmão. O céu é GG, a obra é do GG, só ele é salvação. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos hoje reunidos, eu, Solon Pereira, e Joaquim Wallace de Souza, para comentarmos a Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 22 de setembro de 2024. Seja bem-vindo, Joaquim. Muito obrigado, Pastor Solon. É um prazer sempre fazer parte desse canal. E as informações que a gente tem levado, tem chegado até a gente, é relevante. E eu tenho recebido muitos agradecimentos aí pelo trabalho do senhor, da irmã Roseli, pelo trabalho do canal Maranata Nato, pelo trabalho dos irmãos. E nós temos vencido todas as batalhas. Todo cavalo de batalha que tentou contra nós, nós vencemos. Só a bênção, né? Amém, Joaquim. Bom, Joaquim, irmãos que nos acompanham, hoje a Escola Bíblica Dominical, bom, normalmente a gente já não tem um ensino bíblico nessa escola bíblica, mas hoje em particular nós tivemos uma situação até um pouco diferente. O que aconteceu na Escola Bíblica Dominical que nós vamos comentar ao longo deste vídeo? Bom, uma boa parte do tempo, Gedeu Tigueiros estava ali, então, desferindo os seus golpes, os seus ataques ao cristianismo. E cristianismo, entenda-se, todas as demais igrejas que não são Igreja Cristã Maranata. Bom, mas outra coisa bastante interessante é que boa parte da escola bíblica foi um ataque a uma irmã. O nome dessa irmã é Vera Lúcia Lovati. Inclusive, Gedeuti quer saber de que igreja Maranata é a Vera Lúcia, e também quer saber quem é o pastor da Vera Lúcia Lovati. Então, assim, de um modo até bastante, eu não vou dizer que é inovador, né, porque Gedeuti já fez isso várias vezes, usou a escola bíblica para ficar atacando as pessoas, mas hoje eu fiquei até sem entender o que foi que a Vera Lúcia fez demais. Eu vou comentar com vocês aqui, vou mostrar o que foi que Gedeuti, por que será que Gedeuti gastou tanto tempo da escola bíblica para poder atacar uma irmã? E a outra coisa que eu achei bem interessante também, Joaquim, é que da parte final nós temos, então, ele mostrando a nova aquisição nos Estados Unidos e mostrando como é que eles fazem bons negócios na Igreja Cristã Maranata. E Gedeuti dá o exemplo, inclusive até o Josias ali brincando com ele, diz que gostaria que Gedeuti fizesse uma sociedade com ele em carrocinha de cachorro-quente, porque senão assim eles ficariam ricos. Eu vou passar isso para vocês, os textos todos, tá certo? E a outra coisa também, e essa para mim sim foi uma grande novidade, foi que eles passaram um bom tempo também da escola bíblica para vender umas caixinhas de som. É uma caixinha de som como se fosse essas caixinhas que você coloca um pendrive, e eles passaram bastante tempo vendendo, ou seja, fazendo uma propaganda dessas caixinhas, dizendo que elas seriam para evangelização. Deve ser como as parabólicas foram usadas para evangelização, imagino eu. Mas tudo isso nós vamos falar hoje, comentando esta escola bíblica. E, Joaquim,
você quer fazer algum comentário sobre essa introdução, sobre aquilo que nós vamos falar, ou você acha que eu devo já passar para o primeiro tópico? Pode passar. Então tá bom. Bom, vou mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo assim dessa forma porque fica mais prático para mim, tá certo? Então aqui está o texto do Word mesmo, mas é a transcrição de tudo aquilo que foi falado na escola bíblica. Obviamente eu suprimi algumas coisas que eram brincadeiras, uma parte que foi de louvor que não teria sentido passar para vocês. Mas vejam só, inicialmente Gedeuti ele aparece e Gilson, querendo ali então agradar o chefe, né? Diz que todo mundo sentiu muito a falta de Gedeuti, e quando Gedeuti, então, vai comentar a sua ausência na última escola bíblica, ele disse o seguinte, que tem gente que chorou, porque eu não estava na escola bíblica. E outros, aí ele fez assim o sinal de que aplaudiram a ausência dele na escola bíblica. Bom, é uma coisa assim que, primeiro, eu fiquei imaginando aqui, será que realmente as pessoas que choraram foi porque sentiram a falta de Gedeuti ou foi alguma emoção? Não sei, né? A pessoa ficou emocionada, né? Até chorou. Nossa, o Gedeuti não está hoje, né? Nós sentimos falta, né, Joaquim? Nós sentimos muita falta do Gedeuti na escola bíblica porque tem umas coisas que só ele faz e só ele pode fazer. Mas, enfim, logo em seguida, mas ele reconhece que tem muitas pessoas que aplaudem, que gostam muito quando ele não está presente. Então, ele próprio reconhece isso. Mas vejam só, então, a única parte que ele, então, vai falar do que seria, vamos dizer assim, o contexto bíblico, da escola bíblica, é bem interessante. Olha só, eu vou ler para vocês aqui. Meus irmãos, o assunto é muito simples. E nós já vimos aqui os testemunhos, os irmãos, os pastores novos aqui que estão participando da nossa escola bíblica, e não só da escola bíblica, nos nossos programas de televisão, de tudo isso e tal. A igreja está recebendo um grande benefício com a vinda desses novos irmãos que entenderam a obra e vão dar continuidade. Isso nos alegra profundamente. De fato, eu não sei quem são essas pessoas novas que estão chegando. Mas ele continua. Mas a coisa é muito simples. Então, agora ele vai falar de Bíblia, tá? Aquele fruto, quando o Senhor começa a primeira parábola, é da semente, tá? Então, jogou a semente e ela frutificou, não frutificou, foi na beira do caminho. Não foi, mas os efeitos da semeadura, eles continuam em toda a história da igreja. E em toda a história da igreja se aquilo que foi semeado vai dar frutos ou não vai dar frutos. Então, ali é que importa ao dono ali do pomar, que ele quer saber, tem frutos? Tem. Irmãos, eu me sinto absolutamente incompetente para poder analisar isso aqui, porque eu, pessoalmente, meus irmãos, até vou reconhecer aqui a minha incapacidade de entender Gedeuti, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada disso aqui. Ele faz referência à parábola do semeador aqui, mas o que ele fala aqui, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Não entendi. Se você entendeu, deixa aí nos comentários. Mas, Joaquim, você entendeu? Diga aqui para mim. Pastor Saulo, o Gedeuti, nem ele entende o que ele fala. Por isso que não dá nem para escrever o que o Gedeuti fala. Porque ele fala uma coisa sem nexo, sem eira, nem beira, de solto, sabe? E aí o negócio não tem início, não tem fim, não tem meio. Como é que entende uma coisa dessa? Inclusive, eu estou recebendo aqui no meu privado vários áudios de irmãos dizendo que já não vai mesmo, que já não entende nada que ele fala. Ele fala coisa com coisa. Ele fala lé com cré. E não tem jeito nem dos pastores tentar fazer que esses irmãos assistam a EBD, ou a EB doida, né, como a gente diz, né? Porque não dá para entender o que ele fala. Primeiro, ele não usa a Bíblia. Se ele não usasse a Bíblia, mas seguisse sei lá, qualquer tipo de religião aí, fizesse uma linha de raciocínio, nem isso ele faz, que é razão. Então é difícil. É difícil.
Olha, Joaquim, vou passar para diante aqui, mas eu deixo aí para os irmãos, quem entendeu isso que Gedeuti falou, né, dando sentido dentro da parábola, né, não o que ele quer dizer, se dá fruto, se não dá fruto, mas afinal, o que isso tem a ver com a parábola? Encaixa isso aí. De fato, eu não consegui. Mas vamos lá. Então, aí, de repente, ele vai para o ataque ao cristianismo. Como eu falei, são todas as demais igrejas cristãs que não são Igreja Maranata. E ele diz assim: quando você vai aplicar isso hoje, a pergunta é essa: esse cristianismo que está aí dando frutos? Essa é a pergunta. Então precisa dar frutos. Então, não. Esse cristianismo, porque cristianismo é coisa para qualquer coisa. Qualquer coisa é cristianismo. Não tem compromisso com o profético, não tem compromisso com a revelação, não tem compromisso com o Pentecoste, não tem compromisso com nada. Com o corpo, com nada. É cada um diz uma coisa e pronto. É um político, outro deixa de ser, outro está de acordo, é contra essas bobagens aí. Onde está o cristianismo hoje? Sabe onde é que está? Onde estão as discussões da carne? A carne é o movimento vivido pelo mundo e o cristianismo embarcou nessa embarcação, que para a vida eterna não tem valor. Bom, meus irmãos, eu só posso dizer para vocês que eu fico perplexo com uma coisa dessa. Você que é da Igreja Maranata, sinceramente, diga para mim, Gedeuti está sendo justo com as demais igrejas? As demais igrejas que não são Maranata, é isso que ele está falando? Né? São pessoas que não têm compromisso nem nada, né? Tem política, é só bobagem, é só discussão da carne. Se você pensa que Gedeuti ele está falando alguma coisa que faz sentido na realidade, se ele tem compromisso com a verdade, faça um teste. Faça um teste. Nem precisa sair de casa. Abra aí no seu computador uma mensagem de uma igreja que seja referência, né, no meio evangélico, qualquer uma, seja ela reformada, tradicional, seja ela pentecostal. Há tantas pessoas que estão anunciando a palavra de Deus, tanto pela internet, ou se você quiser fazer um outro teste, saia da Maranata um dia e vá fazer uma visita a uma igreja cristã que seja reconhecida como uma igreja séria, e depois você volta aqui para poder nos dizer nos comentários, o que você viu lá foi só bobagens? As pessoas elas estão falando só de coisas da carne? É isso mesmo que está acontecendo? O cristianismo é isso que Gedeuti está falando? Ou Gedeuti está usando essas palavras para generalizar e fazer com que você pense que tudo aquilo que não é Igreja Maranata é tudo uma porcaria, é tudo lixo, é tudo coisa da carne, que só a Igreja Maranata que presta, só a Igreja Maranata que não fala de política? É verdade? Joaquim, eu tenho visto aí, inclusive tiveram uma reunião que era num local e tal, que parecia que ser para evangelização, mas o vídeo que eu recebi foi da candidata, eu não sei se é candidata a vereadora, mas estava lá, ela gravou um vídeo lá, parece que essa reunião ela aproveitou para poder se promover ali, gravando o vídeo ali naquela oportunidade, né? Na semana passada, salvo engano, Gedeuti apresentou políticos, e tem Manaíns, inclusive, que Gedeuti levou um monte de deputados e candidatos a prefeito e tudo mais no Manaim. Então, eu acho o seguinte, que ele voltar a metralhadora dele para todas as outras igrejas e dizer que está errado aquilo que ele está fazendo, eu acho que me parece mais hipocrisia. Sobre esse ataque ao cristianismo, Joaquim, o que você poderia nos falar? O Gedeuti, quando ele fala das outras denominações, né, ele deveria pelo menos trazer as qualidades, as virtudes dessa seita que ele montou no Espírito Santo, né?
as qualidades e as virtudes. A gente tem que fazer uma pergunta para os judentigueiros, para os pastores. Quais as qualidades da seita Maranata? Mentira, corrupção, hipocrisia, líderes presos, não tem compromisso com a verdade, vive perseguindo os membros, usa o dízimo para uso indevido, farra com dinheiro dos irmãos, esse monte de televisão, um monte de redes, tudo com dinheiro dos irmãos. Aí eu vou até pular um pouquinho, pessoal, aí fica fácil, todo negócio que o judaísmo faz tem que dar certo. Porque o dinheiro, ele não plantou para ter. O dinheiro é de graça. Os irmãos entregam de graça porque está financiando essa seita. Financiando tudo que os judaísmos gostam, estão financiando. Estão financiando o ódio que o judaísmo prega nas redes sociais. O ostracismo que ele ensina aos irmãos. Né? Então, ele pelo menos fala, não presta, mas nós temos isso, temos aquilo. Ele não tem nada para oferecer. Né? E sobre ele estar propagando irmãos aí, né, pessoas, candidatos, não sei o quê, normal, inclusive na festa do aniversário de Vitória, subiram lá para o Morro de Vitória lá e tal, e levaram os candidatos. Olha, Judeti, isso é coisa de religião, Judeti. Isso não é coisa que você pode fazer, não. A obra não é do Senhor, Judeti. Não é do Senhor. Vocês não estão esperando Jesus voltar, Judeti, para mostrar a lista de processos, a lista de problemas na justiça, a lista de dinheiro desviado. Você não está esperando, Judeti? Pastor Solo, é complicado, Pastor Solo. É complicado. Alguém na liderança já tem que dar um toque, já tem que fazer alguma coisa. Inclusive, domingo passado, a informação que eu tenho de dentro do presbitério, que ele não participou porque ele passou mal. Que teve uma briga lá até com o Amadeu lá dentro, segundo informações. Sabe? Que parece que Amadeu não tá gostando mais dessa história dele ficar espezinhando ele publicamente, não. Isso funcionário do presbitério tem essa informação. Então é complicado, pessoal. É complicado, viu? Joaquim, sobre esse assunto aí, eu não sei dizer, não. Essas informações não chegaram para mim. Mas vamos voltar aqui ao que Gedeuti falou, não é? Eu achei bastante interessante aqui, porque ele diz o seguinte, que Deus, né, é o Deus da Maranata, deve ser, porque é bem estranho, que Deus deu uma visão numa reunião de pastores. Olha só, eu vou ler. Nós tivemos aqui, durante a semana retrasada, o Senhor deu uma visão no grupo de pastores, lá da intercessão do presbitério. Então, é uma visão que Deus deu à alta cúpula da Igreja Cristã Maranata. O Senhor mostrou uma coisa mais simples do mundo, uma moeda. Disse assim, agora é o outro lado da moeda. Pronto, pode levantar aqui, e quem tiver aqui, pastor não, porque pastor não entende muito disso. Diácono também não entende. O que o Senhor quis dizer com isso? Só isso que eu vou dizer. O que o Senhor disse com isso é que o presbitério vai ficar rico? Não é. É isso? O que os irmãos acham? O que acham que sim, levantem a mão. Os que acham que sim, levantem a mão. É só da pobre mesmo. É isso mesmo. Olha aqui, vejam só. Um dom, um simples dom, uma moeda virada. Daqui para frente, a obra tem que ser do Espírito. A moeda, a face de fora, o dono dela, o líder, o pastor, pregador maravilhoso, o maior líder do mundo, isso é porcaria. Porque está dando tudo errado aí no mundo inteiro. Igreja se fechando por causa dos grandes teólogos, líderes, está aí. O que adiantou, né? Que ele quis dizer aqui. Agora, o que eu achei interessante não é nem o fato dele fazer esse, né, ataque, atribuir todos os problemas das outras igrejas à teologia, aos teólogos, isso ele sempre fez.
entendeu? Ele só nunca consegue enxergar os problemas dele. O problema dos outros ele sempre enxerga muito bem, mas os dele ele não consegue perceber, não. As igrejas dos outros se fechando, ele consegue fazer esse levantamento do mundo todo, mas agora as igrejas dele se esvaziando, ele não consegue perceber, não. Isso ele não percebe, não. Ele só percebe as igrejas, as denominações dos outros. Mas o que achei bem interessante, Joaquim, é isso aqui, ó. Que Deus deu uma visão que daqui para frente a obra tem que ser do Espírito. Ou seja, irmãos, então, até antes desta visão, que foi, ele falou que tem 2 semanas, a obra não era do Espírito? Mas Gedeuti não passou aí 56 anos agora, dizendo para vocês que esta obra é a obra do Espírito, que tudo o mais é religião, é movimento, é tradição, agora ele chama de cristianismo, que nada presta, que é tudo uma porcaria, que tudo vai acabar no misticismo, que tudo vai acabar na idolatria, que essas pessoas são tudo da carne. E aí ele está dizendo que agora, daqui para frente, a obra tem que ser do Espírito, ou seja, até aqui não era. Foi isso que eu não entendi. Eu queria que, Joaquim, me ajuda aí, como que a gente vai entender um negócio desse? Então, a obra até aqui não era do Espírito. E ele ficou dizendo para as pessoas que era, então ele estava mentindo para as pessoas? Como é que é esse negócio, Joaquim? Então, lembrando que o tal do Espírito que levantou aqueles 502 pastores não foi o Espírito Santo de Deus. Então tem um outro Espírito operando, pessoal. Tem um outro Espírito operando. Entendeu? Então aquele Espírito que o anjo deu uma visão para fabricar, né, uma contabilidade lá para dar falcatrua nos cofres da Maranata. Também não foi o anjo do Senhor, não. Não foi o Espírito, não. Foi o Espírito, foi outro Espírito mesmo. Então a gente desconfiava, mas então foi mesmo. Entendeu? Quando o pastor aí que saiu com a moça aí, foi embora para o Rio de Janeiro, que o anjo do Senhor, né, o Espírito, revelou para ele para o Rio de Janeiro, né, para abafar o escândalo. Então não foi realmente o Espírito Santo de Deus. Né? Então, o Gedeuti vai ter que fazer uma meia-culpa, né, nos vídeos dele, dizendo que ele mentiu, né? Mentiu o tempo todo. Mentiu o tempo todo. Inclusive, a mentira é marca registrada, né? Do Gedeuti e do grupo dele. Do grupo dele. Então não tem jeito de a gente passar pano do Gedeuti. Então, realmente, a obra não é do Senhor, é do Senhor, como nós sempre falamos. E que o espírito que opera na seita Maranata não é espírito de Deus, é espírito do mal. Né? Segundo a Bíblia, é espírito do demônio, é isso mesmo. Então, aí, pela primeira vez, Gedeuti falou a verdade, pessoal. Eu tenho que concordar com ele. Ele falou a verdade. Gente, agora é saúde, agora para frente, tem que ser do espírito. Talvez você converter todo mundo, né? Vai chamar Hernando Dias Lopes, né? Os grandes pastores, para pregar, para discipular a turma do presbitério, para levar ele para as águas de novo, para batizar todo mundo, para julgar fora esses apetrechos, né? Esses nichos que eles gostam de vender, entendeu? Quem sabe, né? Joaquim, de fato é muito estranho, né? Daqui para frente a obra vai ser do Espírito. Daqui para frente. Até aqui não era do Espírito e ele estava enganando as pessoas. É o que a gente pode entender. Se é daqui para frente, Deus está mostrou para a cúpula da Maranata que daqui para frente a obra tem que ser do Espírito. É estranho. Mas vamos lá, vamos continuar aqui porque tem mais. O que mais que Gedeuti ele vai nos falar? Aí, de repente, né, Gedeuti, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ele vai dizer que a última mensagem ao mundo é da Igreja Maranata. Ora, então, quer dizer, a última mensagem é aquela que ainda vai pregar, porque se até agora ela não era obra do Espírito, então é aquela que eles vão começar agora uma mensagem nova, é isso?
Mas ele falou o seguinte, olha só, nós tivemos uma reunião aqui sobre trombetas e festas. Até hoje ele não esqueceu esse negócio do trombetas e festas, né? Ficou a pergunta, com quem estará a última mensagem? Alguém disse, deve ser com o pastor Josias, que tem uma voz boa. Aí segue o fulano, não, é com a igreja que tiver o Espírito, é o Espírito Santo. Então, olha só que interessante, quem é que vai entregar a última mensagem ao mundo antes do arrebatamento da igreja? A Igreja Maranata, que é a obra do Espírito. Irmãos, eu estou até dando esse destaque aqui para que você pense. Ora, você está num grupo religioso que não tem as características de uma igreja cristã, como nós sempre falamos, e você pertence a um grupo que diz que é a última igreja verdadeira, que tem uma mensagem para o mundo antes da salvação, ou seja, que só serão salvos as pessoas que estiverem nessa igreja. E a pergunta que eu faço, isso é ou não é uma característica explícita de uma seita religiosa, assim como são as testemunhas de Jeová, assim como são os adventistas do sétimo dia, assim como são os mormons, assim como são outras seitas, inclusive que se dizem cristãs, né? Como nós temos a Congregação Cristã do Brasil também, que tem muitas semelhanças com a Igreja Cristã Maranata, Igreja Pentecostal Deus é Amor e outras tantas. Mas, então, aqui nós temos uma afirmação de exclusividade que é reconhecido pelos estudiosos da religião, que quem faz esse tipo de afirmação sobre si próprio, sobre a sua própria instituição, sendo a igreja fiel, a única que tem a salvação, a única que tem a mensagem de Deus para o mundo, são classificadas como seita religiosa. É isso mesmo, Joaquim? É exatamente, né? Exatamente. E depois você pode pegar as outras características, né? Outra característica é colocar palavra na Bíblia não existe, né? Aumentar, né? Ou diminuir a divindade de Cristo, né? E você pode, e para saber, né? Se a Maranata é a última igreja, a Maranata vai para o céu, lá no céu tem lugar para o Maranata, né? Tem um lugar lá com, né? Todo especial para o Maranata, apesar que a Maranata não é obra do Espírito, né? Como o Jurandir disse, talvez agora para frente, né? A partir de hoje, né? Que é domingo, né? Aí começa a ser obra do Espírito. E perguntando ao Jurandir, sabendo que da agora para frente, né? Hoje é dia 22, é isso? 22 de setembro, né? Então, sabendo que da agora para frente é obra do Espírito, talvez amanhã comece a explicar para a igreja, né? Como é que foi o desenrolar da operação entre irmãos, quem ficou rico, como é que ficou o negócio, por que aconteceu, como é que se deu o desfecho, que até hoje ninguém sabe de nada. Agora para frente é obra do Espírito. Até ontem era do Jurandir, até hoje de manhã. Talvez agora à noite mudou. Então a gente espera que da agora para frente comece a contar a verdade, né? Já que vai dar a última mensagem, né? Vai ficar aí para dar a última mensagem, porque é complicado, né? Misericórdia. Ô Joaquim, então até você fez uma lembrança muito interessante aqui. Olha, Gedeuti acabou então de nos presentear com não só com a retirada de todos os processos que ele moveu contra os ex-membros, mas provavelmente ele vai indenizar todas as pessoas que tiveram que gastar dinheiro nas suas defesas, nos processos judiciais que ele moveu contra as pessoas, porque afinal de contas, a partir de agora, vai ser a obra do Espírito. Ora, a obra do Espírito Santo de Deus não é uma obra que arrasta irmãos para tribunais. Mas isso acontecia porque até então não era obra do Espírito. Mas como agora vai ser obra do Espírito, daqui para frente, lembra da visão da moeda, hein, Gedeuti? A outra face da moeda, não é? Então, agora é obra do Espírito. A partir de amanhã, eu espero, então, receber aqui o contato do pastor doutor Isaías, né? Que estava, se não me engano, ele estava aí no Manaim, junto com o Silvio. Eu acho que eu vi ele por ali, né? Ele deve estar em missão, né? Porque, afinal, o advogado da igreja não faz trabalho voluntário. Quem faz trabalho voluntário é você que limpa a igreja, né? Que coloca aí flor na igreja, que
cuida, que lava o banheiro da igreja, que serve de copeiro, que capina, que cuida de jardim de igreja e tudo. Esses são voluntários. Mas o advogado deve estar lá em missão. E aproveita então, Gedeuti, que o seu advogado está aí e já avisa para ele, olha, amanhã comunica lá com o Solon, com o Joaquim, né, com o Reginaldo, com todas as irmãs que nós processamos, que além de nós retirarmos os processos, nós vamos indenizar todas as pessoas. Já que agora é obra do Espírito, também vamos pedir perdão publicamente a todas essas pessoas que nós processamos indevidamente, tanto do ponto de vista legal e judicial, como do ponto de vista espiritual, porque nós não deveríamos ter feito isso, né? Porque isso não é do Espírito, não é verdade? O Paulo, que falou pelo Espírito de Deus, falou que isso não se faz. Mas como agora é a obra do Espírito, então, que bom, né, Joaquim? A partir de amanhã receberemos o contato do doutor pastor Isaías avisando que a igreja vai retirar todos os processos e indenizar todas as pessoas. Que maravilha, eu tô muito feliz com essa aula bíblica de Gedeuti nesta manhã. Mas vejam só, vamos avançar um pouquinho aqui, não é, Joaquim? Porque Gedeuti agora, ele volta com aquela mesma história de que precisa acabar com os pregadores. E veja só, ele não tem como acabar com os pregadores, como Hernandes Dias Lopes, como outros pregadores que estão aí na internet, Augustus Nicodemos e outros tantos, né? Tem assembleianos também, que pregam, que levam a palavra de Deus na internet. Então, como ele não tem como fazer cessar a pregação dos outros pastores que não são da Igreja Maranata, então ele quer desvalorizar a pregação dos pastores da Igreja Cristã Maranata, mostrando que isso é algo irrelevante, que é algo sem importância, é algo que, inclusive, eles querem acabar com a pregação, né? Veja, uma igreja que se diz cristã e quer acabar com a pregação, né? Irmãos, isso é uma coisa realmente chocante, vocês não acham? Como assim que uma igreja cristã quer acabar com a pregação se Jesus falou para que os seus discípulos saíssem e que fossem por todo mundo e pregassem o evangelho? Mas Gedeuti não. Gedeuti, como é uma obra que não é cristã, então ele vai dar esse conselho. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Então, se for gente, tira esse pessoal da frente. Tira o púlpito. Nós temos que tirar o púlpito. Nós temos que tirar os púlpitos para as pessoas que estão vindo não ficarem pensando que eles são donos do rebanho e eles não estão dando conta. Essa que é a verdade. Quando eu falo isso aqui, eu estou generalizando. Não estou dizendo que aqui só na obra, não. É geral. Então, ele está dizendo o seguinte, que tem que acabar com a pregação, tem que acabar com as pessoas que usam o púlpito para pregar a palavra de Deus, e não é só na Maranata, não. Teria que acabar com os outros também. Só que com os outros ele não pode falar nada, não pode fazer nada. Então, ele quer fazer calar, silenciar os pastores da própria Igreja Maranata. Por que será, Joaquim? Eu, na minha humilde visão, aqui eu imagino que Gedeuti, ele se sente incomodado com alguns pastores que, de repente, podem ser mais queridos ou mais bem aceitos na pregação da palavra do que ele. E como, então, ninguém pode fazer brilhar perto de Gedeuti qualquer pessoa que se destaque com uma pregação, então isso vai ofender Gedeuti, porque, olha, pregação não serve para nada, pregação é uma bobagem, nós temos que tirar os púlpitos, porque Gedeuti não quer concorrência. Por que é que você acha que Gedeuti colocou um satélite para todo mundo ficar ouvindo somente ele, e para poder todo mundo ficar ouvindo as lives dele, inclusive nas viradas de ano, todo mundo tem que ficar ouvindo Gedeuti? Então, porque Gedeuti não quer concorrência. Eu não sei se eu estou exagerando aqui, Joaquim, o que você acha? O Gedeuti, ele quer ser onipresente, né? Onipresente. Né? Quase um Deus, né? Mas, com tudo isso, professor Sol, eu não sei se ouviu o que ele falou, que com a falta dele, alguns aplaudiram, porque ele não foi, né? Outros choraram, de tristeza, que ele não deveria ter ido mais tempo, ele não sabe disso.
Judeti hoje é persona non grata, sabe? E ele sabe que muitas igrejas não ligam o satélite, porque estão pregando, muitos pastores, o cavalo de Troia está ao vivo e a cores, pregando, sabe? Está pregando, e não tem negócio mesmo, e a igreja já disse que se ligar satélite, a igreja vai ficar fechada domingo de manhã, se ligar satélite, e é várias igrejas, vários irmãos que entram em contato comigo, e ele está incomodado, ele foi enxotado, ele está na lata do lixo, mas ele acha que está podendo. Mas tem um grupinho que está com ele, que depende do aval dele para receber salário, o contrato com as empresas. Tem pastores aí que tem empresas que prestam contato com o presbitério. Então depende do Judeti. Então eles têm que estar ali, ó, fingindo que está tudo bem. Mas Judeti, pastor Sol, ele está cheio de inimigo do presbitério, cheio de inimigo. Gente que não quer ele, gente que tá doido para empurrar ele cova abaixo. E se pudesse, enterrava ele vivo. Enterrava ele vivo. Porque ninguém aguenta mais, rapaz. O Judeti, ele em 55 anos, ele praticou tudo enquanto é tipo de loucura, não era nada. O Judeti já expulsou família inteira de púlpito. Porque discordava de alguma coisa que ele falou. E ele estando errado. Então, o pessoal aproveitou que ele chegou na velhice, parece que ele está bem, mas o Judeti não está bem. Ele não está bem. Ele está senil. Né? Ele está senil. Tinha um pastor em Vila Velha que veio com ele da presbiteriana, né? Que esse pastor morreu com um Alzheimer. E não sei se o senhor sabe, o Alzheimer, pastor Só, as pessoas não lembram muito o momento, né? Ele esquece o momento e lembra a coisa passada. Esse pastor com Alzheimer xingava Judeti dia e noite. Ele só não xingava Judeti quando ele tomava remédio para dormir. Xingava Judeti dia e noite. E falava coisas horrendas acerca de Judeti, sabe? Mas ele tá com Alzheimer, né? Ele tá com Alzheimer, então vamos lá, tá com Alzheimer, né? Então você vê que ele saiu lá do presbiteriano, ele foi rebelde com o Judeti presbiteriana. Entendeu? E o Judeti tomou tudo na mão grande, não ajudou ninguém, nem a família do cara. Então o Judeti só conquistou inimigo. Só inimigo. Né? Inclusive, com essa nova Judeti falar que a obra agora do Espírito, é isso aí. Você se arruma aí, meu filho. Que se a obra agora ser do Espírito, você vai perder seu dinheirinho, tá? Entendeu? Vai ser difícil para você. Viu? Fica atento aí, viu? Joaquim, e tem umas idas e vindas de Gedeuti aqui na mensagem. Eu coloco essas coisas aqui, irmãos, para vocês verem o que é que você está recebendo em alguma coisa que eles chamam de escola bíblica. É para que você perceba a quantidade de incoerências. Eu estou repetindo aqui as palavras de Gedeutigueiros, para que você tente entender. Então, vejam só, eu vou continuar aqui, porque tem uma coisa bem interessante, que foi o seguinte. Ele falou o seguinte, ainda atacando os pregadores, as pessoas que acham que a pregação do evangelho nas igrejas é importante. Gedeuti não quer ninguém pregando, quer que todo mundo fique escutando a EBD dele, as lives dele. Aí ele disse assim, vejam só, meus irmãos, agora não adianta pregação bonita. Essa turma que está dando dízimo, pensando que está dando dízimo para ouvir pregação de noite, larga os filhos de manhã cedo na igreja e vão embora, porque eles querem que os filhos fiquem na igreja. E nem é tanto para se converter, é para eles ficarem livres deles. Por conta das professoras da escola bíblica dominical, que também algumas não estão preparadas, também dá tudo certo. Olha aqui, não é assim não. Irmãos, eu confesso mais uma vez que coisa difícil de entender aqui, viu? Vou deixar aqui na tela aqui para vocês lerem isso. Que coisa difícil de entender. Então vejam só. Essa turma que está dando dízimo, pensando que está dando dízimo para ouvir pregação de noite. Então tem alguém na igreja cristã Maranata que pensa que está dando dízimo para ouvir pregação de noite? É isso?
né? Será que é isso? Você que está dando dízimo na Maranata, você está dando porque você quer ouvir pregação? Aí ele diz mais, que você, membro da Maranata, que está dando dízimo na Maranata para poder ouvir pregação de noite, larga os seus filhos de manhã cedo na igreja e vão embora. É isso que está acontecendo, membro da Maranata. Você vai, deixa o seu filho lá na igreja lá e vai embora? Porque o que é? Porque você não aguenta Gedeuti, mas você sabe que as professoras, tem muitas professoras de escola bíblica que são servas do Senhor, que são pessoas bem dedicadas, que gostariam até de ensinar alguma coisa de útil para as crianças. Mas vejam só, ele não vai deixar de atacar as professoras também. Irmãos, eu estou repetindo as palavras dele. Então, quer dizer, você é membro da Maranata, dá o dízimo para ouvir a pregação de noite. Então você vai de manhã e larga o seu filho lá. Porque o que te interessa é ouvir a pregação de noite. É porque provavelmente, então, você não suporta mais Gedeuti. É o que eu estou entendendo aqui. E Gedeuti está reagindo a isso. Ele sabe que você não suporta mais, mas ele entende que você acha ainda que é importante deixar a sua igreja, a sua filha, o seu filho lá na igreja, para que as professoras possam ensinar alguma coisa para eles. Aí ele ataca também essas pessoas. Ele diz assim, ó, e você está deixando o seu filho lá na igreja, não é porque você quer que ele se converta, não, aprenda alguma coisa do evangelho, não. É porque você quer ficar livre do seu filho. Aí você quer deixar para a professora da igreja cuidar. Os irmãos estão entendendo? O que vocês acham disso? Você da Igreja Maranata, o que você pensa disso? Você, primeiro, você dá o seu dízimo porque você quer ouvir uma pregação de noite e você não quer ouvir Gedeuti de manhã. Então você, para ficar livre do seu filho, você vai e entrega ele lá na escola bíblica de manhã e vai embora para casa porque você não aguenta mais Gedeuti. É isso que eu estou entendendo? Leia você mesmo aí, está aí na tela. Leia as palavras de Gedeuti. Aí agora ele vai atacar a professora também, por conta das professoras da escola bíblica dominical, que também algumas não estão preparadas. Ele diz que você leva o seu filho e larga ele na escola bíblica lá de manhã, deixa ele lá porque você quer ficar livre do seu filho. E ainda diz o seguinte, olha, vai se dar mal, viu? Porque as professoras da escola bíblica, boa parte delas também não estão preparadas. Joaquim, que é isso que eu escutei aqui? O que você pode falar sobre uma coisa dessa, Joaquim? Então, o que está dizendo é que os irmãos estão entregando dízimo porque está querendo ouvir pregação. Mas como ele é contra a pregação, já avisou para os irmãos, você pode dar o dízimo, né? Mas aqui não tem pregação, não. Será que é isso mesmo? Porque o dízimo aqui é para pagar salário alto, para comprar igreja velha, é para viajar para o exterior, né? É para melhorar, para comprar serviço de empresas de pastores. É assim mesmo, né? Que não é para pregação. E quanto os irmãos aí que estão levando as crianças para a escola dominical e vai embora. Então ele está mostrando aí que ele foi derrotado de vez, né, pastor? De vez. Né? Agora, esse irmão não poderia fazer isso, né? Ele está sabendo que essa escola é tóxica. Para que deixa os filhos, gente? Não leva. Não leva. E vai ser bom até em cadeia, né? Que aí não vai as crianças. As professoras também não tem que ir, porque não tem criança. Seria uma coisa com a outra, né? Mas, ó, eu vou falar para o senhor, pessoal. Os irmãos, para aguentar isso tudo, ó, tem que ser ruim, viu? Tem que ter o coração de pedra para não conseguir confrontar a palavra de Deus com tanta besteira que essa turma da Maranata fala. É muita besteira. Entendeu? Não tem... Como o senhor fala, não dá para entender. Não dá para entender. Nós estamos falando que nós estamos dias que antecedem a volta de Cristo. E Gedeuti falando besteira. Ensinando o quê, gente? O que vocês estão indo aprender na escola bíblica dominical? E está dizendo que tem irmãs aí que já não vai mais, que levam seus filhos. Essas irmãs, o apelo para elas é o seguinte, não leva não, meu. Leva não. Pega, vai de manhã, vai passear, vai na praia, vai no parquinho, vai no shopping. Leva não. Deixa eu ver Gedeuti, não. Não estraga o filho da senhora, não.
Não estraga, não. Se só não quer para a senhora, não dá para os filhos também, não, tá? Seja cuidadosa. Joaquim, mas é que ele está dizendo aqui que a pessoa leva o filho e larga lá porque quer se livrar do filho. Olha só que absurdo. Eu quero perguntar para você da Igreja Maranata. Se você leva o seu filho para a igreja e você larga lá porque você quer se livrar do seu filho. Meus irmãos, se isso está passando no seu coração, é porque esta igreja não fez nada de útil na sua vida desde o momento em que você entrou nela. Se você pensa em levar o seu filho para a igreja para largar lá, para se livrar do seu filho, irmãos, eu faço aqui um apelo para que você que tem bom senso, preste atenção, isso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é o pregador maior da Igreja Cristã Maranata, aquele que acha que ninguém além dele pode pregar, só ele pode pregar, só ele tem a palavra, só ele tem a revelação, só ele tem o ensino, só ele tem a doutrina, só ele tem capacidade para ensinar na escola bíblica. É dessa pessoa que eu estou falando. Veja bem, eu abro mais uma vez aqui, ó, para você ler as palavras de Gedeuti, para você tentar dar sentido. Você está indo para a escola bíblica ou sendo obrigado a ir para poder assistir um telão para ouvir isso, meu irmão. Para ouvir isso. Como o Joaquim falou, eu até nem gosto, né, Joaquim, de ficar muito usando, olha, só tá falando bobagem, porque é isso que o Gedeuti fica falando dos outros. Ah, que o cristianismo só fala bobagem, só fala bobagem. Mas, meus irmãos, prestem atenção, o Gedeuti está acusando os outros de falar bobagem, e eu desafio você a ir em qualquer escola bíblica para você ficar escutando uma coisa dessa. Qualquer escola bíblica de qualquer outra igreja. Pode ser Assembleia Presbiteriana, Batista, Wesleyana, qualquer igreja. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, eu desafio você a ir em qualquer uma outra igreja e que você vai passar o tempo todinho da manhã escutando isso que você está escutando aqui, que eu estou repetindo para você. E se você tiver dúvidas, você vai lá, o link, né, vou deixar na descrição, vai lá e confere. Se não foi exatamente isso que Gedeuti falou. E é isso que eles estão entregando para você e dizendo que isso é um alimento espiritual. E mais uma vez, Joaquim, ele está dizendo o seguinte, que a obra vai mudar daqui para frente. Olha só. Então vejam só. Vai mudar a partir de agora, hein? Preste atenção. A obra daqui para frente não é a cara. É o valor dela, é porque ele está fazendo referência à moeda. Então, tem a cara e tem a coroa. E provavelmente a visão lá é mostrando que agora é a coroa, não é mais a cara. Então, não é o valor das pessoas, entendeu? Não é o valor do homem, de líder, porque isso não existe. O pessoal dando problema no mundo inteiro. Agora, ou nós entregamos a obra ao Espírito Santo para ele realizar, ou pode desistir. Então, entenderam? Então, a partir de agora, tem que entregar a obra para o Espírito Santo. Não, antes, até aqui, não era obra do Espírito Santo. Agora não é mais a cara, agora é a coroa, e ele vai dizer, então, que agora é a hora em que você tem que deixar claro para as pessoas que o valor não são as pessoas. O valor não são as pessoas. Gedeuti disse isso. Não é o valor das pessoas. Não é o valor do homem. Agora, pense comigo. O que mudou, então? O que mudou, então? Ele disse que vai mudar agora. Porque agora não é o valor. Quando foi que a Igreja Maranata deu valor às pessoas? Diga você mesmo, irmão. Quando foi você que deu a sua vida inteirinha nessa igreja? Quando foi que você foi valorizado? Porque ele está dizendo o seguinte, que a partir de agora não vamos mais dar valor às pessoas. A partir de agora. Antes estava dando. Você que entregou dízimos anos e anos e anos nessa igreja. Quando foi que alguém disse para você, olha... Que bom, meu irmão, que você contribuiu para esta igreja. Que bom que você ajudou a construir todos esses templos e todas essas propriedades, né? Você ajudou a comprar esta usina fotovoltaica, esses manaíns aqui, esses 70 manaíns que viraram escola. Que dia que alguém falou assim, olha, meu irmão, nós reconhecemos que você foi importante na participação deste projeto de criar todo este patrimônio da Igreja Maranata. Alguém uma vez reconheceu que a sua contribuição foi importante, você que foi professor, que foi professora na Igreja Maranata, alguém um dia te valorizou, reconheceu o seu trabalho, o seu esforço,
as horas e horas que você gastou, que você deixou a sua família de lado para poder ficar cuidando da igreja. Qualquer dia desse, alguém valorizou o seu trabalho, ou pelo menos reconheceu o seu trabalho? Olha para as pessoas que saíram depois de ter contribuído uma vida inteira para a igreja. Como é que eles foram tratados? Como foi a saída deles? O Gedeu te chamou, então, ou a liderança chamou para dizer, olha, meu irmão, muito obrigado, você não quer mais ficar aqui, mas nós reconhecemos o quanto você contribuiu para esta igreja, como obreiro, como diácono, como ungido, como pastor, como professora, como a pessoa que ficou limpando a igreja aqui. Nós reconhecemos que você um dia contribuiu para todos estes 2 bilhões de reais que hoje estão sob o poder de Gedeu Trigueiros. Quando foi que a Igreja Cristã Maranata valorizou alguém no passado? E Gedeu te diz que agora é diferente, que agora que não vai valorizar mesmo. Meus irmãos, agora que a obra do Espírito não vai valorizar. Olha, sinceramente, Joaquim, o que você fala sobre isso? É uma loucura, uma insanidade fora do caminho. Não tem jeito, né? Uma insanidade total, né? Eu quero saber como é que o Judeti consegue dizer igreja se não tem pessoas, né? Que igrejas são pessoas, né? Se é igreja e não tem pessoas, não é igreja. Não pode ser igreja, sabe? Então o Judeti que é acostumado a esbofetear todo mundo, pisar em todo mundo, esbravejar todo mundo, xingar todo mundo. Judeti xinga, pessoal. Ele xinga. Entendeu? Os funcionários do presbitério estão assustados de Judeti, sabe? Então, muitos pastores aí, ó, jogado, tá? Porque agora envelheceram, não tem mais valor nenhum, sabe? O pastor aqui de Cobilândia, né? Morreu sozinho, entendeu? E para completar a situação, teve que ajuizar uma ação para tentar receber, pastor Saulo, o seguro de vida para viúva, porque o Judeti não ia com a cara dele. Quem falava muita verdade nos púlpitos, o Judeti não ia com a cara dele. Então o Judeti é esse cara, gente. Aí não é lugar de ter pessoas. O Judeti não gosta de gente. O Judeti não gosta de gente. Pobre, sem canudo, sem formação, de cor. Pessoas especiais. O Judeti não gosta disso. Eu estou falando que eu fiquei 34 anos na Maranata. Eu conheço perfeitamente. Eu sou cara de rodar presbitério, de ir na casa de Amadeu, na casa de Judeti, conhecer essa turma toda. Então aí a Maranata não é igreja. A Maranata é uma farsa religiosa que se passa de igreja, não cuida de pessoas, não cuida de ninguém. E usa a Constituição para arrecadar dinheiro e não fazer nada para ninguém. Aí eu vou lembrar aí, as pessoas que podem mudar isso. Se tiver algum político, alguma pessoa que legisla, tem que verificar essas coisas. Vocês não podem aumentar imposto de todo o Brasil, de todo trabalhador, e deixar as pessoas fazendo graça com dinheiro que eles não fazem o que está escrito. Eles não trabalham no terceiro setor, eles não socorrem ninguém. Então o Judeti está muito acomodado, porque ninguém faz nada com ele, né? Inclusive, nós estávamos aí com um processo preparado contra ele, porque o Judeti precisa ter papo na língua, alguém precisa colocar um argola no nariz de Judeti e trazer ele até o tribunal. Porque a Bíblia fala que a gente não deve levar nossos irmãos ao tribunal. Mas o Judeti não é meu irmão. Ele não é meu irmão. Ele não segue, ele não crê no mesmo Deus que eu creio. Então ele não é meu irmão, né? E aí as pessoas vai e declina da vontade de processar. Não, vou deixar para lá. Aí o Judeti faz com outras pessoas o que não deveria ter mais feito, se alguém tivesse levado ele. Feito os cofres da Maranata, porque nem ele que paga, né? Pagou a indenização gorda, sabe? Aí começa a frear. Que ninguém, pastor Saulo, ninguém muda se não mexer no bolso. Enquanto a liderança da Maranata não mexer no bolso dela, ela não pagou uma indenização. Enquanto ela não for chamada dos tribunais para pagar uma indenização, eles não param. Que eles se acham donos de tudo. Dono do judiciário capixaba, eles mandam em juiz. Isso é eles que acham. Não acontece isso, mas eles acham.
Joaquim, inclusive você acabou até antecipando o assunto que é o próximo aqui, que é o modo como Gedeuti tratou uma senhora, acredito que seja uma senhora, que se chama Vera Lúcia Lovati. A referência aqui, eu vou ler tudo que Gedeuti falou, é que essa senhora, ela é doida, tá certo? Agora, por que é que a Vera Lúcia Lovati é doida? E Gedeuti vai numa escola bíblica dominical, que é transmitida para o mundo inteiro, na rede mundial de computadores. E em vez de estar, então, trazendo ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia, ele passou boa parte, pelo menos mais da metade do tempo dele, só para atacar a irmã Vera Lúcia Lovati. Ofender a irmã, e por conta de quê? Eu vou mostrar para os irmãos, afinal, qual foi o crime que essa irmã cometeu para ser o destaque da escola bíblica dominical da Igreja Maranata do dia 22 de setembro de 2024. Qual foi a barbaridade que esta mulher fez para se tornar o centro de uma escola bíblica da Igreja Cristã Maranata? Qual foi o pecado dessa mulher? Eu vou mostrar para vocês. E como o Joaquim adiantou, ele disse o seguinte: essas coisas elas se repetem porque as pessoas se omitem. Então, todas as vezes que as pessoas se acovardam e se omitem, elas permitem a continuidade desse tipo de ação. Escola bíblica não foi feito para isso, meu irmão. Você pode achar ruim os nossos comentários, você pode achar que nós estamos aqui perseguindo a Igreja Maranata. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que isso não é uma escola bíblica. Escola bíblica não foi feita para atacar cristianismo, para atacar ex-membros, nem para atacar membros, nem para lavar roupa suja no YouTube. Escola bíblica, o próprio nome diz, seria para ensinar a palavra de Deus. Joaquim, eu posso então ler aqui o que aconteceu aqui com a Vera Lúcia? Posso? Pode. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Veja aqui. Gedeuti dizendo agora na escola bíblica, essas são as palavras de Gedeutigueiros. Vou mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Vou sair do assunto. Ou seja, ele nem estava no assunto, que até agora ele não falou nada de Bíblia. Mas ele disse que ia sair do assunto. Com licença, Gilson, posso? Pedindo autorização para o Gilson? Não, fazendo uma gracinha com o Gilson. Então pisa aqui. Nós recebemos aqui, ó, você dá aula aqui agora, dentro de meia hora você tem o chat, a participação. Aqui, ó, sua aula, meu camarada, não foi boa não. Então ele está dizendo o seguinte, que eles dão a aula e ao mesmo tempo eles acompanham o que as pessoas estão escrevendo no chat. E aí ele está dando retorno para o pregador. Olha, sua aula não foi boa não, o pessoal não gostou porque colocou lá no chat. Então ele continua dizendo assim, ó, aqui, ó, uma irmã reclamando aqui, ó, não temos reclamação. Ele está dizendo, não, ninguém reclama, né? Mas eu vou mostrar um caso aqui. Então ninguém reclama, só essa mulher que reclamou. Ninguém mais, está todo mundo super satisfeito com a escola bíblica, está todo mundo super satisfeito com tudo que Gedeuti faz, com as pregações, está todo mundo satisfeito. Só a Vera Lúcia que não. Então ele diz o seguinte, vou mostrar um caso aqui, só para os irmãos. Aqui tem uma pessoa que eu não sei se ela é senhora, senhorita, sei lá o que ela é. Se ela é crente, se é de igreja, não importa. Já está querendo desmerecer a vida espiritual da irmã. Ele não sabe se ela é nova, se ela já é uma senhora de mais idade, não sabe se ela é crente, ou seja, está querendo dizer que essa irmã ela não é crente. Na verdade é isso. Está querendo dizer que ela não é igreja, que ela não é de igreja, talvez seja aí uma doida aí, né, que passou por aí, e olha só aqui uma escola bíblica, deixa eu fazer um comentário aqui, deve ser uma coisa assim, né? Só na cabeça de Gedeuti, para poder. Mas ele sabe que não, e depois ele vai se entregar lá mais na frente. Diz assim, ela entrou aqui várias vezes. Uma só pessoa entrou várias vezes, né? Várias vezes querendo mudar as coisas.
E eu vou mostrar aqui. O nome dela é Vera Lúcia Lovati. Então, Gedeuti deixou o nome dela exposto publicamente em rede mundial de computadores. Vera Lúcia. Porque ele disse que a Vera Lúcia está querendo mudar as coisas. Ou seja, é proibido dar sugestão. Principalmente se você for mulher. Vocês se lembram da mulher que sugeriu ao Gedeuti que terminasse a escola bíblica na hora certa? O que aconteceu com ela? Passou uma escola bíblica inteirinha apanhando também. Não foi? Vocês se lembram? Nós temos o vídeo no canal. Então, parece que a Vera Lúcia deu alguma sugestão e isso incomodou o Gedeuti. Mas será que foi só isso? Vamos lá. Aí ele vira para o pastor e diz: pastor, você tem alguém na sua igreja com esse nome? Se você tem, você está muito mal arrumado. Então ele olha para os pastores da igreja cristã Maranata e faz essa pergunta. Algum dos pastores aí, esta Vera Lúcia, ela é da igreja de algum de vocês aí? Se é, vocês estão mal arrumados. O que ele está querendo dizer com isso? Que se tem uma Vera Lúcia Lovati na sua igreja, você está encrencado, porque ela é uma péssima crente, uma péssima pessoa, ou ela, sei lá, né? Ou ela é um problema. Na verdade é isso, ele está querendo dizer que esta mulher, Vera Lúcia, é um problema. Se algum pastor, essa mulher é da igreja de algum pastor, olha, você está mal arrumado, porque você tem aí um abacaxi na sua igreja. É mais ou menos isso. Se eu estou entendendo mal, Joaquim, por favor, depois você me corrige. Você também no comentário, se você acha que eu entendi errado, deixa no comentário aí, tá bom? Eu estou dando aqui a minha opinião daquilo que eu entendi. Mas eu posso não entender bem alguma coisa. Então, você pode dar a sua opinião também sobre isso, tá certo? Porque quem não sabe, ensina. Eu concordo, viu, Gedeuti? Tem muita gente que não sabe nada e quer ensinar. Aí ele diz, ela não sabe, quer ensinar. Vem aqui para o chat aqui. Sabe o que ela diz aqui? Olha aqui. Que Castelo Forte, esse hino que nós estamos cantando aqui é da igreja presbiteriana. Ela não sabe nada. Irmãos, qual foi o pecado da irmã Vera Lúcia Lovati? Qual foi o pecado mortal que ela cometeu? Ela colocou um comentário, eu não encontrei esse comentário, provavelmente eles excluíram, não sei o que fizeram, eu não encontrei esse comentário dela. Né? Ela disse o seguinte, que o louvor Castelo Forte, né, é um louvor da igreja presbiteriana. Esse foi o pecado da Vera Lúcia. Isso foi o ultraje que ela comentou. Dizer, irmão, aí ele vai explicar que Castelo Forte foi lá de Lutero, que a igreja presbiteriana foi depois. Mas, irmãos, se eu entendi bem, eu não tenho o comentário da Vera Lúcia aqui para poder até analisar. Mas a impressão que eu tenho é que a Vera Lúcia, ela estava querendo dizer, olha, a igreja Maranata está cantando uma música que ela, antes de ser cantada pela Maranata, ela era cantada pela igreja presbiteriana. Só que Gedeuti tem ódio mortal da igreja presbiteriana, que foi a igreja que ele dividiu, que foi a igreja de onde ele saiu com um grupo da metade dos irmãos da igreja de Vila Velha, da igreja presbiteriana de Vila Velha. Então, todas as vezes que você falar sobre igreja presbiteriana, você desperta a ira de Gedeuti. Então, o que seria um comentário absolutamente normal, a irmã fez um comentário, olha, esse louvor aí, vocês não gostam da igreja presbiteriana, mas ele é da igreja presbiteriana, ou quem sabe, ele já era cantado pela igreja presbiteriana, muito antes de ser cantado pela igreja Maranata. E isso despertou a ira de Gedeuti. E disse então que esta mulher, esta Vera Lúcia Lovati, ela não sabe de nada. E ele continua, não ensina. A igreja presbiteriana veio muitos anos depois da reforma religiosa. A reforma religiosa foi no século XVI, foi em 1517, foi quando Lutero introduziu o hino. A igreja presbiteriana proibiu o cântico dos hinos 300 anos depois da reforma religiosa e ela não sabe disso. Ou seja, o grande pecado dela é não saber que o louvor Castelo Forte veio de Lutero e não da igreja presbiteriana. Isso é o grande pecado dela, ter feito este comentário. Entendeu? Ela vai desvirtuar
toda a igreja cristã Maranata agora com este comentário, e por isso ela precisa ser o alvo da escola bíblica, ela precisa ser atacada, ela precisa ser combatida, ela precisa ser exposta, ela precisa ser chamada de doida, porque ela disse que o hino Castelo Forte era da presbiteriana. Este é o pecado. É por isso que Gedeuti resolveu destinar a metade da escola bíblica para Vera Lúcia Lovati. Ele continua. Aí bota um negócio desse aqui, aí vem um outro doido, então por isso ele está chamando ela de doida. Então, ela é uma doida. Aí ela faz um comentário absurdo desse, aí vem um outro doido, ou seja, ela é doida e ela então vai estimular um outro doido também. E acha que ela tá certa. Ela é doida, e aí depois um outro doido vai achar que ela tá certa. E isso é um pecado mortal. Você pensar que um louvor era da presbiteriana, sendo que ele era de antes da presbiteriana. Ah, isso aí é... Gente, isso aí... Olha, você dizer que Jesus volta na quarta trombeta, isso não tem problema nenhum, não. Você dizer que existe quimerismo onde não existe quimerismo, isso não tem problema nenhum, não. Não é? Você dizer que o banco da liteira de Salomão, que era púrpura, é sangue, sendo que púrpura é roxo, isso não tem problema nenhum, não. Agora, você dizer que uma música, um louvor, era da presbiteriana, aí não, aí é mortal. Isso aí você vai desencaminhar a igreja Maranata inteirinha. Não é isso? E aí ele diz, e acha que ela está certa. Quem não sabe, ensina. Mas aqui, Dona Fulana, olha como é que ele vai se dirigir a Vera Lúcia Lovati. Dona Fulana. Desprezo total e absoluto pela irmã Vera Lúcia Lovati. Olha aqui, Dona Fulana. A senhora não vai se meter aqui, não. Tá bom? A senhora não vai se meter aqui, não. Tá bom? Porque isso que você falou é digno de morte na fogueira. Se tivesse fogueira, a gente colocava você na fogueira por ter falado uma aberração dessa. Irmãos, era isso que acontecia no tempo da Inquisição. A pessoa falava alguma coisa que contrariava o Papa e ia parar na fogueira. Ia parar na fogueira. Hoje não tem mais fogueira, não, mas se tivesse, Vera Lúcia, com um pecado desse tamanho, ia parar na fogueira. Não é? Olha só. Porque isso não é da sua alçada. Quem é você, mulher, para dar pitaco aqui na escola do Deus Supremo Gedeutigueiros? Aquele que está acima da igreja presbiteriana, aquele que é inquestionável, aquele que ninguém pode falar nada que o contrarie, que ele leva para a escola bíblica dominical para poder expor publicamente. Não é da sua alçada, mulher. Não é. Você é uma doida, Vera Lúcia. Você vai desencaminhar outros doidos. E você está falando bobagem. Olha só. Não é da sua alçada. Não fica falando bobagem, não. Seu nome está aqui. Você assinou. Tá ótimo? Assine sempre. Isso é ameaça, tá bom? É de Amadeu, aí agora ele começa a dizer, essa mulher é da igreja de Amadeu? A igreja de Amadeu? Não creio. Não creio. Lá tem uma família Lovati, que eu conheço na igreja de Amadeu. Irmãos, eu posso estar enganado, o Joaquim vai me ajudar aqui, mas eu acho que ele sabe quem é essa Vera Lúcia. Eu acho que ele sabe. Mas ele quis bater nela e fingir que não sabe quem é. Tá certo? Porque parece que ele conhece essa família Lovati. Parece que ele conhece. E ele sabe que talvez ela seja da igreja do Amadeu. E ele diz, não é possível que seja, não creio. Também, a única igreja que eu acho que podia ter mesmo é dele. A única igreja que podia ter uma mulher doida igual a Vera Lúcia seria de Amadeu. Lá na igreja dele tinha um doido. Aí ele vai dar outro exemplo de outro doido. Lá na igreja do Amadeu, né, tinha um doido, que era o melhor diácono que ele tinha. O melhor diácono que o Amadeu tinha era um doido. Entenderam, irmãos? Inclusive, ele veio me procurar um dia. Pastor, quando é que eu vou ser pastor nessa igreja? Meu amigo, é comigo? Você é de que igreja? É do pastor Amadeu. Ah, então tá bem. Você está muito bem servido. Você quer ser pastor? Quero. Você vai me dizer
quais 4 livros da Bíblia no Novo Testamento? Ele olhou e disse, Gênio, Lamentação e Apocalipse. Ou seja, com palhaçada. Palhaçada, irmãos, palhaçada. Não é verdade? Fazendo palhaçada. E tudo isso é para poder dizer que Amadeu tem gente doida na igreja dele, como a Vera Lúcia Lovati. Ah, rapaz, você começou bem e terminou muito bem. Aí foi quando eu perguntei, de que igreja você é? Pastor Amadeu. Ah, logo vi. Deve estar dizendo pastor igual a você, não é? Não, mas a sua vez vai chegar. Ou seja, você vai ser pastor porque você é doido, você então pode ser pastor dessa obra. Espere aí que sua vez vai chegar. Meus irmãos, nós estamos tratando de coisa séria. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, isso é muito sério. Isso que Gedeuti está tratando aqui sobre Vera Lúcia Lovati é muito sério. Evidentemente, eu não ia deixar um negócio desse aqui, um absurdo desse aqui, né? Um sacrilégio desse aqui. Uma mulher falou que o Castelo Forte não é da presbiteriana. Isso é uma coisa horrorosa. Esta mulher, olha, tem que pegá-la pelos cabelos. Não é possível uma coisa dessa. Você acha que eu ia deixar um absurdo desse passar em branco? De modo nenhum. É o que ele quis dizer aqui. É o que eu entendi, pelo menos, tá certo? Porque eles estão tratando de coisas sérias. Recebo isso aqui, ó, leio tudo. Pode mandar, dona fulana, a senhora que não sabe nada, está querendo ensinar. Vai para a sua igreja para ensinar, que o hino é da igreja presbiteriana. Olha aqui, você bota as prebisterianas, ele faz ainda essas brincadeiras assim ridículas, né, irmãos? Me perdoem, mas isso é ridículo. É ridículo mesmo, tá certo? Me perdoem. O negócio que 300 anos depois que ela vai dizer, ela está querendo dizer que nós estamos cantando hinos da tradição e não tem nada de mais nisso, nós estamos cantando hinos históricos e blá, 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 blá. Irmãos, eu quero que você me diga se você acha que é razoável Gedeuti Gueiros, o presidente, o fundador da igreja, o dono da igreja Maranata, fazer isso com a Vera Lúcia numa escola bíblica, porque ela falou num comentário que o hino Castelo Forte é da igreja presbiteriana. Ela merece isso? Ela merece ser chamada de doida? Ela merece ser tratada como dona fulana, com chacota, inclusive? Olha, meus irmãos, me perdoem, mas eu acredito que a Vera Lúcia ela poderia, pelo menos, se manifestar e dizer, olha, o meu comentário foi isso, eu não quis ofender ninguém, não imaginei que isso seria um pecado desse tamanho, falar isso. Eu acho que ela poderia falar, deixa inclusive até o convite aqui, né? Se ela quiser um dia explicar isso aqui para nós, até para dar satisfação a todas as pessoas do mundo todo que acham que ela é uma doida. Se ela quiser vir aqui, Vera Lúcia, eu deixo aqui o canal à disposição para que você possa contar a sua versão, porque nada mais justo que nós ouvirmos as duas versões, né? Afinal, a Vera Lúcia é uma doida, de repente ela vem aqui e a gente olha, realmente ela é doida, né? Ou não, né? Não, é uma pessoa centrada, coerente, consciente, apenas, né, não sabia de quem era o louvor? É isso? Esse é o pecado? Joaquim, o que você pode nos falar sobre isso? O Gedeuti, ele pesa muito um comentário de outros, né? E relativiza os problemas que ele tem, né? E como eu falei, né? O Gedeuti só continua fazendo isso porque está faltando gente de coragem, né? E, infelizmente, eu acho que a Igreja Maranata vai pagar realmente, vai pagar altíssimas indenizações ainda por causa das palavras de Gedeuti. Né? E parece que o pessoal que está do lado dele, né? Amadeu, Luiz Eugênio, Josias, o Diniz, né? Parece que estão empurrando o Gedeuti para provocar o Gedeuti, para o Gedeuti ser, cada dia, ser mais desmascarado nas redes sociais. Porque eu não entendo, pastor, como é que as pessoas têm a capacidade de ir para uma instituição, com a família, ouvir um descalabro desse. Isso é fora do comum, isso não tem noção uma coisa dessa. Isso nem dentro da casa da gente fala.
Isso é feio, gente. Você pode ter respeito com as pessoas. Eu estava até olhando aqui nas redes sociais, né? Ver se eu acho alguma coisa de Maria Vera Lúcia Lovati. Achei um aqui de Divino Espírito Santo aí na Vila Velha. Vera Lúcia Lovato, sabe? Então, complicado, pessoal, complicado. Eu acho que os irmãos têm que fazer assim, já que ele não quer mudar, os irmãos mudam. Não atende mais ele, ou não vai mais. Não tem condição coisa dessa, é fora do comum. E a irmã aí precisa de procurar ajuda, se precisar de ajuda, a gente tá aí para fazer o melhor, entendeu? Vamos trabalhar isso aí. Ok, Joaquim, mas veja só, não parou por aí. Eu vou aqui, porque depois ele então promove aqui a caça às bruxas, né? Quem são as bruxas? A bruxa é a Vera Lúcia, né? É uma forma de expressão, né? Caçar as bruxas é você procurar os culpados, né? Então ele vai então agora querer saber quem é afinal a Vera Lúcia, se ela é da Igreja Maranata e quem é o pastor dela. Ele diz assim: mas eu quero dizer uma coisa, vou voltar aqui para o nome. Não vou citar mais o nome, não. Eu quero que o pastor identifique se existe essa pessoa dentro da nossa igreja. Ele quer saber se essa Vera Lúcia é de alguma igreja da Maranata. Eu quero falar diretamente com ela. Pedir para ela não se meter em coisas que ela não entende. Só isso. Então ele quer, o Gedeuti quer encontrar a Vera Lúcia para poder falar para ela não se meter mais no espaço dele, tá certo? Ele tem esse direito, porque a igreja é dele, não é? A igreja é dele, então ele tem o direito de tratar a pessoa desse jeito. Só isso. Nós não vamos permitir, falando para o mundo inteiro, que uma pessoa qualquer, agora ele chama a Vera Lúcia de uma pessoa qualquer, ela soltou outras bombas aqui, outras bobagens. Então, só tolices. Então, o que a Vera Lúcia falou no chat é bomba, é só tolice. Não sei onde ela aprendeu, quero saber quem é o pastor dela. Ele quer saber quem é o pastor da Vera Lúcia. Porque eu, sabendo que é um pastor, eu estou sabendo o que ele está ensinando. Então, ele deve estar destruindo a igreja. Então, o pastor da Vera Lúcia Lovati, só pelo fato dele ter uma mulher que fez um tipo de pergunta ultrajante dessa num chat, esse pastor está destruindo a igreja. Meus irmãos, vocês não ficam assim perplexos com a coisa dessa, não? Isso é uma escola bíblica dominical de uma igreja que se diz cristã. Você não fica assustado com isso, não? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal, meu irmão? Fale com toda sinceridade. Você acha que isso é normal? Então ele continua. O meu comentário de escola bíblica é esse, tá? Fui. Ainda faz essa brincadeira. Olha, o que eu tinha para dizer nessa escola bíblica é esse, tá? Vera Lúcia é uma doida que só fala bobagem e está se metendo onde não deve. E quem é o pastor dela? Porque esse pastor deve estar destruindo a igreja de Jesus. Esse pastor da Vera Lúcia está destruindo a igreja. Né? A igreja Maranata, né? Deve ser, né? E, Joaquim, antes, eu vou falar do comércio ainda, não sei se você quer comentar mais aqui essa questão da Vera Lúcia. Deixa eu só. Aos irmãos, quando for isso aí, pega o vídeo da escola do Judeti, que não é bíblica, vai na partezinha, irmãos, denunciar, denuncia. Se 100 pessoas fizer isso, o vídeo cai. O vídeo cai. Eles são chamados para se explicar. Isso é um absurdo. É bullying. Isso é assédio. É só ir lá e escolher um dos termos e denunciar. Vai no lado do vídeo, tem uma plaquinha, denunciar, uma bandeirinha, clica em cima, tem aqui, ó, desinformação, atos perigosos, assédio ou bullying, denuncia. Se o Gedeuti não quer ouvir, vamos cortar a voz dele. Tem que denunciar, gente. Joaquim. Agora, olha só, Joaquim, eles estavam todos felizes. O Josias, depois, no final, ele foi lá e aí ele mostrou as fotos da igreja que eles compraram agora nos Estados Unidos,
né? Eles compraram uma igreja em Hartford, nos Estados Unidos. Mas antes dele ele falar da igreja, ele foi mostrando umas fotos, aí tinha um pastor que estava orando com a mão no bolso. Aí Gideon, orando com a mão no bolso, não pode não. Aí o Josias, tá, agora eu aprendi alguma coisa. O Josias falou mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. É o que você aprende na escola bíblica, tá? Que se orar com a mão no bolso, então provavelmente Deus não vai ouvir a oração porque você estava com a mão no bolso. Então ele diz assim, ó, ali na Vila Capixaba, mão no bolso não se usa. Você está impondo as mãos, você não pode botar a mão no bolso. Tem um ali com a mão no bolso. Josias Júnior, tá aí, já aprendemos hoje. Ô, Josias, que bom que você aprendeu alguma coisa hoje, né? Isso é muito importante, Josias, isso é muito importante, né? Você aprender que se você tiver com a mão no bolso, Deus não ouve a sua oração. Mas aí ele mostra a igreja nova lá de Hartford, nos Estados Unidos, mas o que eu achei interessante foi o seguinte, aí Gideon diz o seguinte, mas eu quero falar a respeito dessa compra dessa igreja, desse templo aí. O representante aqui, ó, presente hoje, eu acho que é que ele quis dizer, né, está, esse templo foi oferecido à igreja lá por $1 milhão e $1 milhão e $100. $1 milhão e $100, $1 milhão, não é? Aí veio o pedido para cá. Aí eles mandaram o pedido de compra dessa igreja, e o valor dessa igreja era de $1 milhão. Aí Gideon faz o que ele fazia no meu tempo. Quando a gente mandava a proposta para ele, né, de o que a pessoa estava pedindo, aí ele falava, olha, a pessoa está pedindo $1 milhão. Aí ele diz assim, ó, vai lá e oferece 700 mil. Aí ele estava querendo dizer o seguinte, não, mas ali nos Estados Unidos as coisas são diferentes, porque o preço é em dólar, então as coisas não são como aqui no Brasil, que tem esses descontos todos. E aí ele está se gabando, porque ele mandou oferecer $700 mil para comprar aquela propriedade, que deve ter, assim, realmente muita gente lá, não é? Nessa igreja de Hartford, deve ter muita gente. Para encher essa igreja, para ele pagar $700 mil numa igreja lá nos Estados Unidos. Mas é claro, né? Obviamente não tem ninguém na Igreja Maranata precisando de uma cesta básica, não tem ninguém na Igreja Maranata precisando de socorro, precisando de auxílio, não existe vaquinha na Igreja Cristã Maranata, tudo, a tesouraria supre as necessidades das pessoas. Então, é ódio, dá para pagar $700 mil numa igreja nos Estados Unidos, tranquilamente. O que são $700 mil, né? O que são $700 mil? 3 milhões e meio, não sei, né, quanto na multiplicação de hoje, né, então, quer dizer, uma pechincha, né, comprou barato demais, né, 3 milhões e meio, $700 mil, aí ele tá se gabando disso, porque ele ofereceu 700 e as pessoas acabaram a 700, né, então, quer dizer, ele disse que ele economizou $400 mil, para quê? Para poder processar pessoas? Para quê? Né, para poder fazer propaganda, porque é para onde a gente sabe que está indo muito dinheiro da Igreja Maranata, é exatamente para pagar escritório de advocacia, para processar os membros, para fazer propaganda e tudo mais. Agora, eu não estou dizendo que os irmãos lá não mereçam ter um templo, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que ele fica se gabando exatamente dele ser um bom negociante. Ele fica se aproveitando da situação dos outros para poder ficar comprando galinha morta. Eu acho que é isso, né? E ele está se gabando disso aí e mostrando o quanto que é importante ele ser o líder que negocia e que faz bons negócios para a igreja, porque assim sobra mais dinheiro para processar irmãos e para fazer propaganda. Porque eu não sei o que é de evangelho que eles estão fazendo com esse dinheiro. Eu não sei que socorro que é que eles estão dando e nem que auxílio que eles estão prestando à sociedade. Você sabe, Joaquim? Nada. Inclusive, hoje, né? A cotação de hoje dá R$3.864.000. Né? Aí o time gasta lá um dinheirão na Inglaterra. Tinha 23 pessoas, né? Depois da live do Rainer, não tem mais 23, né? Não tem mais 23. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Só que os Estados Unidos tem muita igreja clandestina da Maranata, né, nossa só. Igreja clandestina, que não pode estar no lugar e ela está em lugar inadequado. Inclusive, estou com o irmão lá em Massachusetts, como é que é? É um nome assim que dá. Eu não sei falar esse nome, não. E que lá tem um monte de igreja clandestina da Maranata, que não pode ter, mas é clandestina. Então, Maranata não gosta de ajudar ninguém, esse dinheiro é limpo, então os destinos não precisam nem de
não precisa nem negociar, o dinheiro é dele, dinheiro dos irmãos que contribuíram para proclamar o evangelho. Aí você vem de manhã, olha as neiras que a gente fala, olha as besteiras que a gente fala domingo de manhã, entendeu? É isso que os irmãos estão bancando aí, ó. Essa bagunça, essa farra aí. Ô Joaquim, para fechar com chave de ouro, nós tivemos aqui a parte final da escola bíblica em toda, com o Josias tentando vender caixinha de som. Olha só, eu não estou brincando, irmãos. Eu não estou brincando. A parte final da escola bíblica foi o Josias tentando vender caixinha de som para os irmãos, fazendo comércio lá na escola bíblica. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí o Josias abre lá, tal, mostra uma caixinha. Eu quero falar para os irmãos o seguinte: isso aqui, nos próximos dias, vamos falar sobre essa caixinha aqui. Não, deixa eu falar devagar, tá, blá, blá, bobajada que ele fica brincando lá, né? Sou comerciante não, quer ver? Olha, não é comerciante não, tá? Ele tá ali, né, para fazer comércio não é para vender caixinha não. Ele tá dizendo, isso aqui não é caneca não. Alguém pode dizer o que é isso aqui? É uma caixinha de som. Eu acho que todo mundo já viu uma dessa. Isso aqui é uma caixinha de som. Não, isso aqui não é uma caixinha de som, não. Isso aqui é um instrumento de evangelização. Isso aqui é um instrumento de paz, isso aqui é um instrumento de alegria. Por quê? Porque ele, Senhor, Amadeu atrapalhando aqui, o Amadeu estava lá querendo falar alguma coisa, não sei o que era, né? Então, isso aqui, irmãos, é o seguinte, está sendo disponibilizado, isso aqui praticamente a preço, desculpa aqui, irmãos, a preço de custo. Então, está sendo disponível. O que é disponibilizar? É deixar à disposição de quem quiser. É disponibilizado a preço de custo. Essa é nova, viu, Josias? É isso que eu estou vendendo a preço de custos, tá, Josias? Porque se você estivesse disponibilizando, colocando à disposição das pessoas, não teria preço. Mas como você está cobrando pela caixinha, então você está vendendo a caixinha. É praticamente a preço de custo, ou seja, não é a preço de custo, eles têm lucro em cima da caixinha. O Josias está revelando que eles estão vendendo caixinha de som, porque tem um lucro em cima da caixinha, irmãos. Preste atenção, Josias falou isso. Praticamente a preço de custo é porque não é a preço de custo, porque tem lucro. Aí ele diz aqui, ó... Então é o seguinte, isso aqui é um recurso que o presbitério está colocando à disposição dos irmãos. É uma caixinha de som simples com um pendrive que já vem encaixado aqui. Blá, 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 blá. Aí, José Júnior, tô falando que eu quero... e aí o Gedeuti fez tocar lá um louvor na caixinha. Irmãos, eles ficaram um tempão mostrando essa caixinha de som, aí tocaram. Aí eles tocaram, sabe qual é o louvor lá? Da alma cansada. Irmãos, eu acho que ele acertou na bucha. O que deve ter de alma cansada nessa escola bíblica não está escrito. Aí ele continuou, fez a maior propaganda, estou falando que... Aí Josias disse que quer fazer uma sociedade com o Gedeuti, quer abrir um cachorro-quente com o Gedeuti, porque eles vão ficar ricos. E vão mesmo, porque o que eles estão fazendo não é igreja. Isso é comércio, tá certo? Isso aí, escola... usina fotovoltaica, fazenda para criar gado, que isso é igreja? Isso não parece igreja, não é? E isso tudo quem falou foi o Gedeuti, numa escola, num seminário para jovens, ele falou, mostrou lá que eles criam gado, que eles têm usina fotovoltaica, que eles têm um patrimônio de 2 bilhões de reais, que eles estão transformando Manaíns em escolas, e essas escolas não são de graça, né? E aí Josias, olhando tudo isso, diz, eu também quero ficar rico, hein? Vou fazer uma sociedade com o Gedeuti, porque o Gedeuti é um bom negociante. Ele é um bom negociante, não é? Compra um templo que vale 1 milhão por 700, olha só que negócio bom. Josias quer fazer sociedade com ele. Faz mesmo, Josias, faz mesmo, tá? Aí aqui, olha só, tocaram e cantaram Alma Cansada, e depois Josias, a gente não está aqui fazendo propaganda de um produto, a gente não precisa disso. Ah, é? Como eu já falei, isso é preterição, é você falar uma coisa, falar que não está fazendo uma coisa que você está fazendo. Figura de linguagem, preterição, não se esqueça disso. Você dizer que não está fazendo aquilo que está fazendo. A gente não está fazendo propaganda de um produto. Ficou lá um tempão fazendo propaganda e disse que não está fazendo propaganda. Está querendo vender. Um pendrivezinho que vem com 126 louvores. E para fechar com chave de ouro, Gedeuti vai dizer o seguinte, depois virão outros pendrives, mas vai comprar, tá? É de graça, não. E aí, Joaquim, o que você acha agora? O balcão de negócios
de comércio no Manaim. O que você acha disso? Rapaz, eu tô notando que eles estão andando bem para frente mesmo, né? Daqui a pouco eles começam a vender rádio a pilha. Porque o pessoal vai querer. Não precisa ir pro YouTube, não. Tem que comprar uma caixinha de som para ouvir em casa. Rapaz, ninguém faz mais Porque a isso hoje, partir de não. agora, o Joaquim, a partir de agora é a outra cara da moeda, é a obra do Espírito a partir de agora. Agora, a obra do Espírito agora é vender caixinha de som. Agora, o que resta saber, né, que eu mexo com comércio, né? Resta saber se foi comprado tudo com nota fiscal, se vai ser medido com nota fiscal, né? Será que a Receita Estadual está sabendo que a Maranata agora está comprando material eletrônico para vender? Será que tá, gente? Será que tá tirando nota, bonitinho? E aí, ó, o pessoal da Receita Estadual, hein? Será que tá sabendo, hein? Tá sabendo disso? Resta saber se estão andando dentro da lei fazer isso, né? Joaquim, agradeço muito aí a sua participação, seus comentários. Agradeço também a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Desejo que todos fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.